Boa tarde! Neste jogo de palavras recebemos um campeão mundial de kickboxing que aos 48 anos é o atleta mais medalhado de sempre. O seu percurso desportivo começou nas 4 linhas do futebol, mas depressa se voltou para os desportos de combate. Hoje connosco temos Alberto Costa, natural de Guimarães, atleta, treinador do Vitória e selecionador nacional, que nos vem contar como se fez um dos melhores praticantes de kickboxing, muay thai e boxe de sempre do nosso país. Alberto Costa, boa tarde. Boa tarde. Bem disposto? Sim, sempre. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar por lhe perguntar como é que nasceu esta paixão pelas artes marciais. Eu sei que há uma série televisiva que influencia, há também um episódio com um amigo, uma experiência. Quer contar-me um bocadinho como é que isso nasceu? Em tenra idade, ainda muito jovem, como disse bem, eu jogava futebol no Vitória, nos iniciados. Já lá tinha passado também nos infantis e houve um episódio que fomos eu e uns amigos para o Castelo de Guimarães, que para quem não sabe, há muitos anos o campo de São Mamede tinha um campo de futebol 11, com balizas e tudo, e fazíamos lá jogos. Era. Uau, não fazia ideia. É verdade. E nós costumávamos ir para lá jogar futebol, e nesse dia até encontramos o campo já ocupado, fomos para uma zona que tinham lá uns equipamentos esportivos, que se praticava lá atividades que hoje se fala no cross-training, e já havia nessa altura. Já havia na altura? Já havia na altura lá umas barras, uns saltos de cavalo, já lá tinha assim umas coisas, uns equipamentos. E fomos para lá jogar futebol, e nessa altura tinha lá um amigo que treinava na altura Karaté no Vitória, e eu por curiosidade aproximei-me dele e comecei a praticar, cheguei lá a dar-lhe um pontapé. Eu já sei que esse é o famoso pontapé que despoleta todo um talento. É verdade, eu dei-lhe um pontapé, ele era muito alto, ele media quase 1,90 m, e eu baixinho consegui chegar quase à cabeça com a minha perna. Ele viu aquilo e ele, fogo, impressionante, como é que conseguiste fazer isso? A influência da série que costumava ver, dos heróis, os jovens heróis Shaolin, precisamente, porque eu e os meus amigos víamos essa série e logo de seguida que acabava a série vinhamos para a rua e lutávamos uns com os outros e imitávamos os golpes que víamos na série. E eu, pronto, já tinha essa capacidade de imitar bem e de fazer e de executar, e andávamos ali, entre aspas, à porrada, e executava bem. E quando executei esse pontapé, e ele ficou impressionado, só que eu executo logo um rotativo em salto, e ele viu aquilo e ele ficou fora. Mas já tinha treinado isso? Ou foi assim uma coisa mesmo espontânea? Não, foi espontâneo. Espetacular. Não tinha treinado, e só de ver e de observar, executava as coisas muito bem. E ele, a partir dali, disse-me, tens muito jeito, tens que vir treinar comigo. Eu já não fui jogar mais futebol e fiquei até hoje. E dali, vai experimentar um treino. Sim. E inscreve-se logo? É caricato, porque naquela altura, eu como vivia num bairro social, no bairro de Nossa Senhora da Conceição, os meus pais não tinham muitas possibilidades de me pagar uma mensalidade para ir treinar ao Vitória, e esse meu amigo ia lá treinar, e depois treinava comigo, ou no Castelo, ou no Monte da Azurém. E eu não tinha possibilidade de pagar mensalidade e treinava com ele sozinhos, os dois, à chuva, ao sol, ao frio, e era assim. Já era muita dedicação. Fazíamos treinos que na altura era muito uma mistura do treino marcial e do treino militar, porque o pai dele tinha sido comando em ultramar e ele também gostava muito dessa vertente, e nós fazíamos treinos muito duros no monte, íamos para o rio, para Caneiros, e fazíamos coisas que me moldou a minha capacidade de sacrifício para o futuro. Já naquela altura esse trabalho foi muito bom. E como é que se mantém o ritmo desse treino sem ter uma expectativa de campeonato, de vida profissional em torno disto? Porque este elemento é muito interessante. Como é que o Alberto leva a cabo tanto tempo de treino sem ter expectativa à partida de tirar um proveito futuro disso? É verdade. Era mesmo só por prazer? Era por prazer, porque muitas das vezes nós temos que ter a capacidade de nos automotivarmos, de criar objetivos em nós próprios, de nos superarmos a cada dia, não é? E eu, na minha inocência, ainda muito miúdo, já trabalhava isso. Eu já gostava, eu observava e via que, por exemplo, o meu colega
era para correr 5 km e eu nem 1 km conseguia correr no início, mas eu tinha que correr 5 km, era o meu objetivo, eu tinha que correr. E insistia, treinava e às vezes sozinho ia, sem ninguém saber, e fazia esse trabalho para conseguir fazer. Eu posso dizer que eu quando comecei a treinar, tinha 12 anos, eu fazia 2 flexões. Claro. Mas o meu objetivo era fazer 100, porque ele fazia 100. E enquanto eu não conseguisse fazer 100 flexões, eu todos os dias tinha que fazer flexões para atingir aquele objetivo, e era assim que eu me motivava. E tinha noção dessa sua determinação tão impressionante? Não, na altura não tinha noção. Mas hoje, olhando para trás, em retrospectiva, hoje tem. Reconhece que isso é raro? É. E eu dei estes exemplos, mas há outros exemplos. Pode dar-nos. E depois nós também temos que sonhar, não é? E sonhar faz com que nós queiramos alcançar aquilo de uma tal maneira. E eu já via combates na Eurosport. Em Guimarães não tínhamos kickboxing. Pois também não havia nenhuma tradição em Guimarães nessa modalidade, não é? Nenhuma. Mas eu via na Eurosport e apaixonei-me pelo kickboxing que via no Eurosport, e eu via aquilo e dizia para mim, um dia vou ser campeão. E tinha aquilo focado e bem vincado, e nunca desisti de concretizar o meu sonho. E assim foi. Eu tenho aqui que o Alberto foi multicampeão nacional de kickboxing, Muay Thai Boxe, campeão ibérico, vice-campeão mundial e europeu de kickboxing. Sim. Quando é que percebeu que era mesmo para isto que se queria dedicar? Eu sei que treinou em simultâneo em 2 ginásios, depois acabou por se tornar titular nos mesmos. Como é que percebeu assim? É a partir daqui que eu quero trilhar a minha vida. Isto nós não nos vamos apercebendo, porque isto é diário. Isto vai acontecendo. Todas essas conquistas levam anos, claro. Não é? Isto não é de um dia para o outro. E nós vamos andando, e objetivo a objetivo, sempre focado em ganhar mais, em querer mais, faz com que nós, quando nos apercebemos e olhamos para trás, dizemos assim, eu já ganhei tanta coisa. Mas eu gosto sempre de me colocar lá atrás. Eu gosto sempre de me colocar no ponto de partida. Nunca está no cume da montanha? Não. Eu sei que a montanha não para. E eu quero sempre escalar mais. Porque eu tenho essa noção. Eu tenho a noção de que se eu achar que já cheguei lá acima, vou estagnar, vou parar. Talvez, transpondo agora um bocadinho para aquilo que eu faço, talvez nas artes marciais haja também a sensação que nós temos em música, que é a arte não se esgota. Sim. Portanto, quanto mais andamos, mais percebemos o que nos falta. E se calhar aqui nas artes marciais, também sendo um braço artístico, há essa mesma percepção de que nunca atinge o seu auge. Não. E nós estamos sempre a aprender, porque isto é mesmo multifacetado. Eu ainda hoje, quando vejo um bom combate na televisão, há coisas que eu estou ali a observar que eu até posso ter noção de que as coisas estão a ser bem feitas, mas estou sempre a tentar chegar ao mais perfeito possível. Porque isto é muito multifacetado. Hoje nós aplicamos uma técnica de uma determinada forma, vemos um atleta campeão do mundo a aplicar aquela técnica um pouco diferente e a ser muito eficaz, e nós já estamos a aprender ali. Já estamos a tentar melhorar certas coisas para os nossos atletas serem ainda melhores. E é isso que faz com que nós estejamos sempre atentos e a querer sempre evoluir. Nunca podemos parar. Então há assim uma espécie de apologia entre ambição e dedicação? Sim, sempre. Até ao cume? Sempre até ao cume. Eu sei que o Alberto, para se tornar cinturão negro, submeteu-se a um exame poucas horas antes de se sagrar campeão. É verdade, Conte-me lá, isto foi em 2000 e... Agora a data já não posso precisar, já foi há tantos anos. Eu na altura, quando comecei, quando assumi o ginásio onde eu me federei pela primeira vez, nós não fazíamos competição. A aula era assumida por esse meu amigo, pelo Tó, que dava os treinos. Depois o Tó, por vicissitudes da vida, quis se ausentar para o estrangeiro, para a tropa. Eu assumi o treino, e o Tó não era muito ligado à competição, e eu já ali, eu falava com o dono do ginásio que queria competir. E quando eu assumo a sala de treino,
que eu já dava várias aulas, quando o Tó não podia, eu dava os treinos. Mas isto foi em Faf ou em Braga? Em Braga, no ginásio Cório. E eu ali, quando assumo, digo ao dono do ginásio, que é o Joaquim Peixoto, que hoje é o selecionador nacional de taekwondo. Uau. Temos uma grande amizade, foram muitos anos ali no ginásio dele. Quero competir, e ele entra em contato com a federação e eu vou fazer a minha primeira competição. Porque nós, para ir ao campeonato nacional, temos que ser campeões regionais ou vice-campeões. Ok. Porque filtra-se, porque senão são muitos combates. Exato, claro. E vai-se filtrando em todas as regiões para depois ir os melhores ao campeonato nacional. Eu fui ao campeão nesse ano, sem treinador, sem nada. Era eu e um aluno meu ali no canto só a dar-me água, coitado, ele nervoso, nem sabia o que havia de dizer. Eu fui ao campeão, o meu primeiro combate eu ganhei por KO. Nunca mais me esquece. E depois fui campeão nacional, recordo-me que o Sporting era a equipa mais forte e lembro-me, eu e o meu aluno, chegarmos numa carrinha, os dois sozinhos, e ver o Sporting numa caminhoneta, todos equipados a rigor, aquilo impressiona. Claro. E eu ganhei, e eu fui campeão nacional. Chega lá, campeão nacional. E é campeão. E passado uns dias, há uma prova em Mirandela, e eu vou lá combater a Mirandela, ganho o combate. Mas já era conhecido, já tinha um olho em Não, si. eu fiz o campeonato nacional e lá, normalmente para as galas, que são feitas à noite, com transmissão televisiva, escolhem os melhores. Pronto, e viram-me ali no Nacional e escolheram-me para eu ir combater a Mirandela, um atleta de lá, que por acaso ele era 3 categorias de peso acima da minha e eu ganhei. É verdade. E isto foi uma sexta à noite e no sábado de manhã tinha que estar às 10 horas em Lisboa para fazer o exame de cinturão negro. Fui toda a noite para Lisboa e cheguei lá e passei. Espetacular. E passei. E mais, eu ia por caminho a falar com uma pessoa que eu devo muito, que é o Joaquim Paulo Moreira. Esse senhor foi comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde muitos anos. Não sei se ainda é. Às vezes falámos, mas outras já nem falo disso com ele. Ele ligou-me ainda há 15 dias, por acaso. Claro. Há 15 dias estivemos a falar. E fui com o Joaquim Paulo para Lisboa para fazer o exame de cinto negro. E eu ia por caminho, porque o exame de cinto negro não se pode falhar em nenhuma técnica. E os examinadores do Conselho Nacional de Graduações dizem esta sequência e nós não podemos falhar. Porque se falharmos uma, duas, reprovamos. Mas não há um certo desgaste pós-combate? Teoricamente não deveria estar em repouso, em preparação mental e física? Devia. E eu venho de Mirandela, chego a casa, durmo 2 horas, o meu pai leva-me a Vila do Conde às 4h30 da madrugada e vou com o Joaquim Paulo para Lisboa e todo o caminho ali focado naquilo. E Joaquim Paulo, esta técnica chama-se baixo-acima, não é? E ele é o baixo-acima. E eu, não posso esquecer, esta é o baixo-acima. E cheguei lá a Lisboa e passei, não me enganei em nada e fiz um exame excelente. Eu sei também que integrou o Campeonato Nacional, não é? Depois de todas essas peripécias, integra a seleção e em 2006 vem o Vitória. Sim. Como é que foi a receptividade do clube nessa fase? Foi 5 estrelas. Foi 5 estrelas. Eu andei uma vida por fora. Eu ia à Vila do Conde, eu ia à Braga, eu ia ao Porto, que eu fiz boxe no Boa Vista também muitos anos. Sim, de 8 anos, não é? De ligação à Boa Vista. Sim. Porque tudo isto, todas estas conquistas requerem muitos sacrifícios e eu tive muitos sacrifícios. Sim, nós agora estamos aqui a falar em 3 ou 4 minutos, mas estamos a reduzir anos de sacrifícios diários. Muito dinheiro investido, porque eu, deslocar-me para estes lados, eu gastava muito dinheiro. Claro. E até que chega um ponto que é quando eu me vou casar e chega de andar por todo lado. E numa conversa familiar, eu primeiramente venho para o Chico, para o Francisco da Landa. Depois estou no Chico, mas depois os apoios lá eram muito poucos. Menos meios também, sim. Não é? Mas não eram para mim, era para os atletas. Os apoios para os atletas não havia praticamente. Claro. Até que o diretor das modalidades era o Dr. Salgado Almeida, que era o meu médico de família. E eu no Chico foram muitos anos também de aguentar muita coisa. Claro. E os atletas sempre me diziam, temos que ir para o Vitória, mestre, temos que ir para o Vitória. Mas eu onde estou visto muito a camisola. E estava lá e vestia a camisola, mas depois chegou um ponto que não dava mais. Então entrou o Vitória em que circunstância? Falo com o Dr. Salgado Almeida para irmos e ele disse-me logo, todo feliz,
que já tinha pensado nisso, mas nunca quis abordar por causa Claro. do Chico, e ainda bem que eu abordei-o. E entramos espetacularmente recebidos. Na altura, um dos diretores era o Carlos Oliveira, que é o presidente da Junta de Polvoreira. Foi espetacular connosco também. Equipou-nos logo todos os atletas. Ele percebeu o talento Logo, que, sim. com o qual estava a lidar. E fomos logo aos campeonatos, os atletas, uma equipa a sério. Claro. Sério. Nós no tempo no Chico era tudo muito à balda. E os atletas sentiram logo outra alegria, outra vontade. Além de que eu já tinha títulos nacionais. Pois. já tinha. E começámos logo a ganhar títulos. E foi por aí. E logo no ano a seguir tenho atletas campeões do mundo e da Europa, e foi por aí fora. O Alberto diz a dada altura que se queres ser um campeão, tens de moldar as tuas atitudes como um campeão. Sim. Quais são os valores que incuta aos teus atletas? A disciplina fora da sala é fundamental. Nós temos que criar hábitos no nosso dia-a-dia do melhor. Nós não podemos treinar até a exaustão e depois chegar a casa e não nos hidratarmos e bebermos uma Coca-Cola ao jantar, um sumo, não ingerir proteína no peixe, nas carnes brancas, não ter as horas de sono que têm que ser necessárias, e são estes hábitos. E depois, para não falar também na assiduidade do treino, por mais cansados que nós tenhamos, temos que saber fazer um treino de recuperação ativa, e tudo isto requer muita disciplina. Há uma E um atleta, se não educação tiver para a esta saúde disciplina que eu tive, e para o desporto. sim, que eu tive, nunca vai conseguir chegar ao topo. Claro. Também sei que foi atleta de boxe durante 8 anos. Sim. E agora, medindo o kickboxing e o boxe, é assim uma paixão comum ou há uma que se sobrepõe à outra? Não, são os dois iguais. É? Isto é como ter 2 filhos. Ah, é? São os dois iguais. Claro que no kickboxing eu consegui ganhar mais coisas, e isso tem uma explicação. Porque Explique lá. o boxe é uma modalidade que infelizmente tem muitos problemas estruturais, já há muitos anos, parte da federação. E falha muito no que toca ao apoio nas seleções nacionais. E no kickboxing nunca houve isso. O kickboxing sempre teve uma estrutura profissional bem solidificada, com as seleções super apoiadas a todos os níveis, e eu optei por ali porque via que era mais acarinhado, mais apoiado, mais subsidiado, e encarreirei por ali a minha carreira. Mais... Sim. No boxe, a nível internacional não havia a nível nacional, então eu a nível nacional competia porque também me dava jeito para estar sempre em atividade, e depois apaixonei-me também pela modalidade, também gostava. Então o boxe é um bocadinho o contrário dos outros desportos, que nós tantos recebemos aqui, que ao nível nacional têm algumas dificuldades, mas depois a nível internacional até encontram boas condições. O boxe é ao contrário? É ao contrário. Há mais valorização nacional? A nível nacional há, porque são os clubes que fazem tudo. Os clubes é que fazem tudo, porque depois a nível internacional não existe uma seleção nacional, já por exemplo posso lhe dizer, desde 2009. Caricato. E os clubes já tentaram resolver isto, mas são muitos problemas, e até me pedem que eu assuma de certa forma certas coisas, mas eu também já não tenho tempo e paciência. Também não tem tempo, não é? Um dia tem só 24 Tenho que me focar nas coisas que realmente são importantes e que são objetivos que estão bem firmes, e para se fazer isto está no kickboxing e no Muay Thai. O que é que mais o orgulha nesta área do desporto? São as amizades, são os laços? Orgulha-me ver que consigo, de certa forma, criar campeões, mas também homens e mulheres para a vida. E hoje eu tenho antigos alunos meus, criamos esses laços, essas amizades, e quando nos encontramos falamos de coisas do passado que nos dá prazer, que me faz feliz, e nós andamos aqui para ser felizes, não é? Sente que contribuiu de alguma maneira para a vida daquelas pessoas? Isso, e também para falar nessa parte, que contribuí para que as pessoas tivessem um futuro melhor e tivessem-se também felizes. E ajudámos também muitos atletas no que toca a socialmente se integrarem. Eu tenho casos ainda recentes. Sim, eu tenho casos recentes de escolas que me telefonam, que miúdos que sofrem de bullying,
e porque dificuldades financeiras não têm capacidade de ir para um ginásio, e se os pudermos receber no Vitória, e nós recebemos. Então, há aqui uma educação para a inclusão. A inclusão é um pilar isto até nem é falado. Do kickboxing. Isto até nem é falado. E isso é muito interessante, porque poucas pessoas provavelmente terão noção do poder de inclusão e de integração social que estas modalidades acarretam. Explique-me lá um bocadinho como é que funciona essa vertente. Pronto, eu tenho alguns miúdos que vêm lá treinar, porque, pronto, estas questões hoje em dia do bullying, porque são fortezinhos, porque se sentem deprimidos, porque se sentem um pouco afastados. Ali não, ali eles sentem-se que são parte da equipa, e eu faço sentir isso. E já tive casos de miúdos que chegaram a ser campeões. E ainda hoje, o que eu recebi esta semana, eu disse, e tem muito jeito ela a treinar, o miúdo é muito forte, mas com jeitos, mesmo muito, muito acima da média. Eu disse, tu se dedicares a isso, um dia vais ser campeão. E aquilo para o miúdo é uma motivação, não é? É. E eu gosto de trabalhar isto. Eu gosto de trabalhar e gosto de os ajudar. E para mim dá-me prazer. E fica para mim. Eu não preciso muito de publicitar isto e de dizer que isto se faz nas redes sociais e usar isto, não. Não, até porque isto é uma das vertentes que se deveria falar, porque não estamos a falar somente de desporto, mas também de reforço positivo e de autoestima. Sim. E esse provavelmente é um dos maiores contributos que o kickboxing deixará, por exemplo, nesse seu aluno. E noutros tais... Outros, não só este. O histórico não é pequeno, não é? E temos muitos miúdos que os pais nos procuram porque... já tive lá tipo uma menina que tinha medo de ir para a escola. Que se sentia insegura, que chorava. Ela já não treina porque depois vão crescendo, mas ganhou essa segurança. Ela com o kickboxing... Não estaria neste patamar que está agora se não tivesse encontrado. Ganhou essa segurança e depois já ia para a escola sem medo e sem problema nenhum, e treinou bastante tempo. E depois, claro, depois os miúdos é normal, treinam 1 ano, 2, 3, depois querem ir para a natação ou querem ir para a patinagem, estão sempre a mudar o atletismo. E é mesmo assim, e é o que eu digo aos pais. Nós estamos aqui para os ajudar. Ainda na semana passada, vou dar outro exemplo, tem lá na classe infantil uma senhora que tem lá os 2 filhos a treinar, que me veio pedir se nós podemos dar um treino a uma classe sénior de um lar. Querem lá vir experimentar. E eu, claro, como é que é isso? Claro, e vamos agora falar até esta semana sobre o dia de virem lá e tudo. Eu acho isso fantástico, porque é uma promoção para a vida ativa muito clara e, sobretudo, se for em grupo, há um estímulo comum que é muito interessante. Vamos lá. Por falar em laços, eu sei que o Alberto também conheceu a sua esposa no kickboxing. Foi o kickboxing que vos uniu? Foi. Ou foi assim uma coisa que à partida nem era esperada? Não, foi o kickboxing que nos uniu. Então, conte-me lá. Ela veio treinar, ainda nova, 16 anos, 15, 16 anos, com uma amiga também, porque a amiga queria treinar kickboxing e já andava lá no ginásio e disse: vou treinar kickboxing. E ela também tinha este fascínio pelas artes marciais, porque ela tinha um tio que era mestre de judo em França e ela sempre quis treinar. E depois, quando viu falar no kickboxing, quis vir experimentar e pronto, e apaixonámos. Foi até hoje. E o Alberto aplicava castigos? Sim, era? E ela não aceitava. Não? Mas porquê? Era o feitio dela. E conseguia? Levava a sua avante? Não conseguia. Era um problema ali. Depois a maneira dela reagir aos castigos fazia-me... tirava um bocado do sério para o riso e eu tinha que virar as costas porque tínhamos que manter aquela disciplina. E naquela altura, eu já não faço isso hoje. Já não faço. Porque nós também vamos evoluindo, não é? As metodologias vão evoluindo, claro. E naquela altura eu aplicava castigos porque me aplicavam a mim. Claro. Pelo simples não, que era do género... isso aplicava-se na altura, porque eu comecei no karaté, de género, se um praticante executasse mal uma técnica, ia fazer castigo, sem mais nem menos. E o castigo era ficar de joelhos virado para a parede, até o mestre mandar sair. E eu fazia isso. Quem chegasse atrasado ao treino, 10 minutos de joelhos virado para a parede, porque faziam-me a mim.
Eu fazia, porque normalmente não é? fazíamos aquilo que nos ensinavam, não é? Que nos faziam a nós. Claro que eu já não faço isso, já há muitos anos que eu não faço isso. E eu dizia e ela não fazia. Os castigos estão em desuso, não é? Até no desporto. Fazemos outro tipo de castigos diferentes. Tem ideia de quantos atletas têm a seu cargo neste momento? À volta de 60, 70, mas posso dizer que nós antes da pandemia passámos os 100. E eu sei que em 2018 receberam uma congratulação do Parlamento dos vossos resultados no Campeonato Europeu de Séniores. Sim. Acredita que o país está desperto para a realidade do kickboxing, do tamanho dos sucessos? Sim. Acompanha com o devido reconhecimento? Sim. Nós no Kickboxing Muay Thai temos feito um trabalho excelente ao longo dos anos. Nós temos a doutora Ana Vital Melo, que agora é vice-presidente, mas foi muitos anos presidente, agora o Nuno Margaça é o presidente, e nós, na gala anual da Federação, que fazemos na Fundação Champalimau, nós temos lá as entidades oficiais ao mais alto nível. Nós temos presidente do PDJ, presidente do Comitê Olímpico, presidente da Confederação, ministros, secretários de Estados, ministros na gala da Federação. Há um reconhecimento transversal das entidades. E que se vê o reconhecimento. Tivemos o Dr. Marcos Mendes ainda na última gala. Nós mais recentemente nestes resultados na Turquia, o Dr. Marcos Mendes fez questão de mencionar no Jornal da Noite estes resultados. Porque isto é um corolário de muitos anos de conquistas. Claro. E temos esse reconhecimento. E é importante também, não é? Sim. Em 2019 conquista uma Taça de Portugal em kickboxing. Sim. A última prova antes da pandemia. Depois temos pandemia. É. Como é que foi esse período? Muito Quais complicado. foram os constrangimentos de maior que sofreu? Não está com os atletas. Dar treinos online. Como é que se dão treinos online? É que eu faço sempre esta pergunta. Foi muito complicado. Cada resposta é maravilhosa. Foi muito complicado. Num sentido, do outro lado, o feedback, como estamos acostumados, não é? Claro. Não haver o contacto, o tato, o cheiro, tudo isto foi muito complicado. Não é? Foi muito complicado. Eu estar num ecrã, não é? A dar o treino, aquecimento, cada um na sua casa, cada uns no seu quarto. Aquilo foi demais. Mas nós hoje vamos dar valor, e já estamos a dar valor, ao que fazemos no espaço físico, porque passamos por aquilo. E haviam atletas, principalmente os de competição. Os de manutenção lá se aguentavam, os de competição ligavam, iam mestre. Enfrentam um ecrã a fazer técnica. Eu já fiz isto há tantos anos, porque isto é um processo evolutivo, porque quem começa a treinar vai aprender as técnicas base, mas depois quer treinar combate com outro parceiro e não podia fazer isso. Porque estas artes vivem do contacto com o corpo do outro, não é? Não, a parte do combate, e não é só o combate, as técnicas específicas que nós fazemos de ataque e defesa e contra-ataque, estudadas. São possíveis de usar em contacto com parceiro. Outro? Sim. E os de competição não puderam fazer isso durante aquele tempo, foi complicado. Então, e motivá-los foi complicado. Como é que fazia? Via em direto? Eles gravavam vídeos? Eu fazia em direto. Fazia em direto para eles. Era. E eles fazerem esse tipo de treino, para quem está a aprender é bom, mas para quem está a competir, não ter um parceiro... Não responde, não é? É um método que já não responde. Nós tivemos que os motivar, e aquilo também não foi um tempo, e depois íamos, quando pudemos sair à rua, tivemos uma temporada em frente ao pavilhão de Vitória. Soube muito bem. Por um lado soube, por um lado foi bom. E por outro? Por um lado foi bom. Por outro, não tínhamos os nossos sacos, porque não era permitido ainda treinar em espaços fechados. Não tínhamos os sacos, não tínhamos o ringue, não tínhamos a nossa casa. Aproveitámos a natureza, e eu, como sou uma pessoa que me consigo adaptar. O Alberto começou também em contacto com a natureza. Eu adapto-me, fui buscar muitas coisas do passado. Claro. Tínhamos ali um grupo grande, e ao comprimento lá da avenida, em frente ao pavilhão de Vitória, íamos para ali treinar, e as pessoas passavam, e depois era engraçado, nós estávamos a treinar e as pessoas passavam, mas com medo, por causa de estarmos ali, vindo de cantinho, e eu, parou, tudo para ali, deixem passar as pessoas, e
E pronto, já foi melhor um bocado, mas ainda não era o ideal. Até então, podemos regressar para a sala. Com essas vicissitudes todas, como é que se sagram já campeões regionais de kickboxing K1 já este ano? Sim, isto agora retomamos, não é? Apesar de tudo, regressaram em grande forma. É persistência, não é? E é esses valores que eu vou passando, ser resilientes, nunca desistir. A disciplina. Acreditar na disciplina. E os atletas de competição continuaram, alguns desistiram. Mas ainda assim apuraram-se 12. Sim, conseguimos. Mas eu posso dizer que eu, a Taça de Portugal em 2019, eu levei 36 ou 33 atletas. Mas apesar de tudo, este decréscimo é aquilo que estava à espera deste decréscimo ou até é um nível abaixo daquilo que esperaria em termos de prejuízo? Foi mais ou menos isto. Claro que eu ia falando com os atletas para continuarem, que isto vai passar. Noção, e alguns estão a regressar. E alguns desses até ainda nem foram à competição, ainda não se sentem que estão bem, estão a regressar. Outros também desistiram porque seguiram o rumo da vida natural que eu apoio. Eu e a minha mulher apoiámos, que foram para a faculdade. Claro. Tivemos vários que foram para a faculdade. Há ali um período coincidente de um degrau novo na vida, não é? Sim, e depois dizem-nos, mestre, eu agora vou parar de competir, estou longe, aqui nem tenho nada para treinar sozinho. E eu digo, claro, não, tens de focar na faculdade. Quando estiveres estabilizado e que queiras voltar a treinar, vens e retomamos novamente. E aconteceu com muitos, temos muitos, vários. E eles regressam? Alguns? Sim. Poucos, mas alguns regressam. Recentemente temos, por exemplo, o João Dias, o miúdo impecável. Eu até falo neste miúdo porque ele já competiu, foi para a faculdade, voltou agora a treinar este mês, está lá. E eu só vê-lo ali já fico feliz. É um bichinho do kickboxing que não sai, não é? Não sai. E eles acabam por regressar. Uns não competindo, outros querendo competir. Quanto mais não seja por lazer e por hobby. Sim. E depois há outra parte, que é o desgaste. Isto é uma modalidade de desgaste, como qualquer outra, ou às vezes mais. Desgaste rápido? Não é rápido, mas com os anos desgasta. E às vezes atletas... As maletas vão aparecendo. Lesões... Ou porque conquistaram já muitos títulos, ou porque casaram, ou porque foram para a universidade, ou por causa do emprego, ou por causa dos filhos, deixam de competir, e isto já é um processo que tinha acontecido há muitos anos. Esta parte então, é natural. Quem deixa de competir e depois tende a voltar, sofre as consequências daquela dita paragem forçada pelas condicionantes da vida. Sim. É muito difícil regressar ao estádio anterior. É difícil. Mas todos aqueles que querem voltar a competir, eu consigo pô-los outra vez no top. Então é só ir ter consigo. Eu consigo, é um bocado. O Alberto é o segredo. Temos que ter a capacidade de ver o que realmente tem que ser trabalhado para o pôr outra vez no top. E tenho conseguido. Ainda bem. Quais são os objetivos próximos para si, para os seus atletas? Os caminhos em Guimarães vão todos dar ao kickboxing? Ora bem, nós somos uma modalidade vencedora. E as pessoas sabem, não é? Que quando querem ter um filho para ser campeão, vem para ali, não é? Isto são muitos anos a formar campeões. Eu já perdi as contas, o número de campeões. E os objetivos passam um pouco por... ir ganhando, não é? Ir ganhando. E temos conseguido. Agora vamos entrar nesta nova fase das coisas rolarem ao mais alto nível. Vão voltar as competições? Sim. Está tudo a voltar, está tudo a retomar. Vocês têm assim já uma ideia de um próximo competição, campeonato? Eu quero já seguir no Campeonato Nacional, sermos campeões nacionais. E esse é já o objetivo que já está... A primeira etapa está concluída, não é? Agora em janeiro. Agora temos em junho os nacionais. E é para irmos lá ser campeões nacionais. Já são muitos títulos de campeões nacionais que nós temos. Também já tenho uma prova em Paris, que vou com o Carlos Faria e com o Pedro Ferreira, vamos a Paris, que temos um vitoriano vimaranense em Paris que está numa escola e que já antes da pandemia estávamos para ir lá, meteu-se a pandemia e vai ser agora.
Também sofreram aqueles sucessivos adiamentos de provas que se iriam organizar e que depois, a dada altura, já não. Também. Isto causa moça. E agora vem tudo de uma volta? Algumas. E nós, por exemplo, quando retomaram as competições, em 2021, a Federação fez em 3, 4 meses as provas todas que se costuma fazer num ano. E é possível? Mas foi desgastante para caraças, foi desgastante. E nós, com os atletas ainda a meio gás, lá fomos e ganhámos títulos nacionais. Nós vamos agora até no próximo jogo de Futebol Clube do Porto mostrar esses títulos nacionais que ganhámos em novembro, final de novembro. Vamos agora ao relevado e já com estes novos campeões regionais. Então, pronto. É sempre, o campeonato nacional está no papo. Vamos ver. Não, temos que respeitar tudo e todos. Claro. Porque não subestimar ninguém, não subestimamos ninguém, mas temos fortes probabilidades de ser campeões nacionais. E muita ambição. Sim. Dá para perceber. Sempre. Alberto, eu tenho aqui um miminho para lhe dar, da nossa Ambitious. Quanto calça? 39. Não calça nada, não pode calçar mesmo que eu. 39. Então, olha, vai fazer de conta que lhe serve. Sim. E eu vou-lhe oferecer. Obrigado. Quero que abra, que veja se gosta. Muito bem. Até à data tem corrido bem, pelo menos tenho acertado nos números, que não se verifica hoje. São muito bonitos. Espero que goste. Bonitos. Obrigado. Pode tirar umas fotos, envia, que eu publico depois no nosso site. Está bem. E com isto desejar-lhe todos os sucessos. Obrigado. Pedir-lhe que venha cá contar umas novidades. Se acontecer assim alguma coisa, que vai acontecer de muito bom, eu quero estar aqui para o receber. Muito obrigada por ter estado. Obrigado. E desta forma triunfante chegamos ao fim do nosso programa. Não se esqueça de nos seguir no nosso canal, navegar pelos nossos conteúdos e ativar aquele sininho para não perder pitada das nossas novidades aqui no seu Atleta Canal. Até à próxima! Este programa tem o patrocínio de